Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vim aqui para mostrar para vocês a teoria que eu considero uma das melhores teorias de One Piece. A teoria que o mundo de One Piece vai virar de cabeça para baixo. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, mas deixa que eu explico. É provável que o tesouro One Piece seja algo que fará o mundo inteiro virar literalmente de cabeça para baixo, girando 90 graus no seu eixo atual. Acredito que talvez alguns de vocês já conhecem essa teoria, mas para quem não sabe, fica aí que eu vou explicar todos os detalhes sobre ela. E se você não sair daqui e acreditar nessa teoria, pode deixar o seu dislike, eu permito você fazer isso. Bom, antes de tudo, quero deixar claro que esta teoria não fui eu que criei, mas foi uma teoria criada na comunidade do One Piece pelo canal Grand Line Review. Então estarei explicando a teoria dele e acrescentando algumas coisinhas nela. Uma coisa que é bastante interessante da gente notar antes disso, é que nos anos 2000, Eiichiro Oda desenhou o que seria o esboço do mundo de One Piece, tendo em bastante evidência também o que seria o eixo do mundo de One Piece, que é basicamente o mesmo eixo do nosso planeta, cerca de 23.5 graus. Mas não é só, na biblioteca de Ohara, vemos que aquele modelo do mundo de One Piece também tem uma inclinação, que provavelmente é a mesma que o Oda desenhou, o que pode querer dizer que talvez esse eixo vai ter alguma importância na história. Mas bom, agora começando, se a gente virar o planeta de One Piece cerca de 90 graus, a antiga Red Line passa nesse momento a ficar na zona onde a gente chama de Equador. E no japonês, Equador significa Seikido. E Seikido pode significar Seiki, que significa vermelho, e Do, que significa estrada ou caminho. Agora, juntando os pontos, Seikido no japonês também pode ser lido como estrada vermelha, logo Red Line. Então, por que as pessoas no mundo One Piece deram o nome de Red Line com base na linha do Equador, sendo que não faz sentido, já que a Red Line fica perpendicular à linha do Equador do mundo One Piece? Porém, isso não é só. Se antes o mundo de One Piece tinha o eixo virado a 90 graus, isso quer dizer que atualmente grande parte das águas do mundo de One Piece estão concentradas na Grand Line, o que explicaria muitas coisas. Nós podemos ver inúmeras ilhas na Grand Line que sofrem de inundações, tanto na primeira quanto na segunda parte da Grand Line. Só a gente ver, Water 7, por exemplo, tem toda uma grande parte da cidade completamente submersa e os cidadãos locais falam sobre as águas virem a aumentar com o passar do tempo e que provavelmente, se não fizerem nada, toda a Water 7 será engolida pelas águas. Impel-Down é uma construção completamente submersa embaixo d'água, o que a princípio pode fazer sentido estruturalmente, mas se você for ver como ao certo que eles construíram aquilo debaixo d'água e porque ao certo as camadas com mais prisioneiros são as mais pequenas, enquanto as com os menos prisioneiros são as maiores, não faz sentido. A não ser que a prisão tenha sido projetada para ser usada de baixo para cima e não de cima para baixo. Em Wano também pode-se ver isso, toda uma parte da cidade está completamente inundada e escondida pelas águas, enquanto a Wano falsa se mantém em cima, bem mais acima do que o necessário do nível da água, já prevendo um futuro aumento dos níveis das águas. Agora, enquanto algumas ilhas dentro da Grand Line sofrem com esta enchente, outras ilhas fora da Grand Line sofrem com a diminuição dos níveis das águas. Por exemplo, a ilha da Robin, a ilha de Ohara, onde tinha a grande árvore do conhecimento proibido. Se vocês forem ver, a árvore está demarcada e gasta na parte de baixo, o que pode indicar que o nível da água do mar antigamente se mantinha naquela altura. E lembrando que esta árvore existe há mais de 5.000 anos, como é dito no mangá. Então, a partir daqui, tudo nos indica que de alguma forma as águas do mar estão se acumulando na Grand Line. Então, se a gente levar em consideração que antes, na verdade, a Red Line era o centro do mundo e não a Grand Line, ao mudar o eixo do mundo para 90 graus, faz total sentido as águas se dispersarem desta forma. Agora, o mais interessante e a evidência mais interessante é que se a gente pegar os mapas de Skypiea e Jaya, onde a gente sabe que se juntar os dois mapas de Skypiea e Jaya, o mapa deve formar uma caveira, que é o formato original das ilhas antes de acontecer a Knop Upstream e levar as ilhas para o céu. Porém, se a gente olhar bem para o mapa, podemos ver que os pontos cardeais dela não batem. Podemos ver que o norte e o sul do mapa de Jaya se mantêm em cima e embaixo, enquanto para Skypiea o norte e o sul se mantêm nas laterais. E quando a gente une os mapas, claramente os pontos cardeais não batem um com o outro, o que indica que os pontos se moveram em 90 graus.
Lembrando que esses mapas foram desenhados com diferenças absurdas de tempo, de cerca de 800 anos de diferença um para o outro. Ou seja, eles foram desenhados quando o eixo do mundo estava diferente um do outro, segundo esta teoria. Com isto, temos provas o suficiente para teorizar que realmente o mundo do One Piece sofreu uma alteração nos seus polos magnéticos. Uma coisa interessante também da gente ver é a conversa que o Shanks tem com o Buggy. Polo Sul ou Polo Norte, qual é o mais frio? Essa é a pergunta que eles fazem. Porém, no modelo atual do One Piece, onde que fica, caralhos, o Polo Sul e o Polo Norte? Visto que a Red Line percorre e passa exatamente por eles, não tem nada que demarque onde fica o Polo Sul e o Polo Norte. Então não faz sentido existir um Polo Sul e um Polo Norte no mundo atual do One Piece, visto o posicionamento da Red Line. Então, essa conversa que o Shanks teve com o Buggy talvez seja mais uma pista que o Oda deixou sobre a verdade do mundo do One Piece. Continuando aqui, talvez o One Piece, segundo esta teoria, seja alguma coisa capaz de voltar com o eixo natural do mundo do One Piece. Isso é uma coisa que foi evidenciada na fala do Roger quando iniciou sua jornada. Ele disse assim: este barco é pequeno, mas parece que pode aguentar terríveis tempestades. Se você estiver nele, venha, vamos virar o mundo de cabeça para baixo, Rayleigh. E isso foi ainda mais reforçado com as últimas palavras do Barba Branca antes da sua morte. Sengoku, você e a marinha temem a guerra gigantesca que um dia tomará de assalto o mundo. Quando alguém encontrar o tesouro, o mundo vai virar de cabeça para baixo. O One Piece é real. Talvez essas palavras não queiram dizer apenas sobre as mudanças que o One Piece trará no mundo, mas sim que talvez ao encontrar o One Piece, o mundo vire literalmente de cabeça para baixo. Mas então, o que aconteceria se o mundo do One Piece voltasse com o eixo natural das coisas? Então, girando o mundo a 90 graus de novo, as correntes marítimas mudariam completamente. Agora, o caminho que se faz da esquerda para a direita, da Grand Line, passaria a ser feito da direita para a esquerda. Assim, a última ilha ficaria a primeira e a primeira passaria a ser a última. E você se lembra do que o Crocus disse e que ele já nos revelou, que o nome da última ilha da Grand Line é Lodestar. Porém, talvez isso seja um trocadilho, tal como aconteceu com Laugh Tale, que antes era chamado de Raftel. Então, na verdade, o nome desta ilha não seria Lodestar, mas sim Roadstar, o que significa início do caminho. Então o nome faz completo sentido, já que o nome foi dado antes dos polos magnéticos trocarem e o mundo girar. E uma coisa interessante que não foi nos mostrado no flashback do Oden, que quando o Roger vai para a Ilha dos Tritões, ele comenta que quando chegaram à Ilha Lodestar, lá tinha um poneglyph que dizia para as pessoas procurarem pelos outros poneglyphs. E não faz tanto sentido, visto que aquela é a última ilha, não faz sentido ter um poneglyph a dizer procurem os outros poneglyphs. Mas faz total sentido se na verdade Lodestar já foi um dia a primeira ilha. Com o eixo do mundo do One Piece de volta ao normal, as cidades que antes estavam submersas deixam de estar, as águas voltam ao normal. Talvez esse nivelamento das águas consiga até mesmo ultrapassar a altura da Red Line, juntando assim as águas e formando o All Blue. E não só, talvez o movimento das ondas sejam tão fortes que consigam destruir uma parte da Red Line, mais precisamente a Terra Sagrada de Mary Joyce, exatamente a parte que fica em cima da Ilha dos Tritões, o que realizaria a profecia da Madame Shirley, destruindo assim as Ilhas dos Tritões, obrigando Poseidon a controlar os Reis dos Mares e levar os homens-peixes até a superfície com a ajuda da Arca Noah. Com isso acho que podemos teorizar com grande certeza que talvez o One Piece está ligado realmente com o eixo do mundo, e quando o Luffy encontrar este tesouro, fará o mundo inteiro de One Piece virar de cabeça para baixo. Esta foi a teoria. Sinceramente eu gostei muito dela, para mim essa é a melhor teoria do One Piece inteiro. Gostaria muito que ela acontecesse, seria no mínimo interessante. Também Oda gênio, porque tem muitas evidências que provam isso. Eu espero que tenha conseguido explicar bem. Tentei ao máximo resumir esta teoria e deixar de fácil entendimento. Mas se quiserem ver mais sobre ela, deixarei o canal do Grand Line Review para vocês possam ver o vídeo dele, que foi ele que criou esta teoria maluca. Mas digam-me o que acharam desta teoria. Comentem aí embaixo. Pode ser uma teoria meio antiga, mas eu realmente gosto bastante dela.
Acho que vou ficando por aqui. Espero que sinceramente tenham gostado e tchau.